Somos filhas do rei, somos netas da rainha, sim, o rei mandou dizer que me desse uma... Ixi, esqueci. Lembram dessa brincadeira? Eu acho que não, né? Olá, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rafael Oliveira e no vídeo de hoje nós vamos tentar pensar, raciocinar, analisar e fofocar a respeito de um dos processos históricos mais longos, violentos e que resultaram na consolidação de uma das nações mais liberais que a história tem notícias até aquele momento. As revoluções inglesas, ou a Revolução Inglesa, nada mais foi do que um conjunto de processos históricos, né, ocorridos dentro do século XVII, obviamente na Inglaterra, né, que somam mais ou menos um pouco mais de 40 anos, né, que envolvem o processo da Guerra Civil, da República de Cromwell, a restauração monárquica e principalmente a Revolução Gloriosa. Pois bem, esse período, ou esse processo histórico, ele está marcado principalmente pelos conflitos envolvendo a monarquia e o parlamento, né? Onde a monarquia tentava a todo custo implementar o processo, ou legalizar o processo do absolutismo, né, que é a concentração de todo o poder e decisões na mão de uma única só pessoa, né, que era o rei, nesse momento, e o parlamento, que era uma instituição que já existia desde o século XIII na Inglaterra, tentando a todo custo limitar os poderes do rei e o submetendo às decisões do parlamento. Olha só, essa história ela remonta, ela inicia justamente com o fim da Guerra das Duas Rosas, que estabelece a inauguração da dinastia Tudor, né? Iniciada por Henrique VII. Já com Henrique VII, nós observamos que algumas práticas absolutistas já estão presentes na rotina ou nas características das práticas reais, das práticas monárquicas, que se observam nos seus sucessores. Principalmente Henrique VIII, filho de Henrique VII, né? Henrique VIII, ele foi um rei que tem, né, ou faz uso das práticas absolutistas desde muito tempo, principalmente quando da inauguração da religião anglicana. Vejam que Henrique VIII, né, depois de seu casamento, segundo ele, mal sucedido, uma vez que seu casamento, por sinal, com Catarina, né, segundo ele, mal sucedido, uma vez que desse casamento não resultou nenhum filho homem, apenas uma filha mulher, né? Vejam aí a construção da mentalidade da época, com situações e fenômenos que nós observamos até hoje, né, por sinal, que é o machismo. Solicita a Igreja Católica, ao Papa da época, que cancelassem o seu casamento, né? Uma vez que ele tinha como objetivo contrair outro matrimônio, objetivando a concepção de um filho homem. Porém, quando a Igreja Católica se nega a conceder essa separação, simplesmente Henrique VIII corta relações com a Igreja Católica, fundando uma nova igreja, conhecida como Igreja Anglicana ou Igreja da Inglaterra. Essa igreja vai ter como principal chefe o rei inglês, né? Então vejam só,
Henrique não apenas estava realizando, né, ou colocando em prática os seus caprichos, né, de se separar da primeira esposa, mas estava ampliando os seus poderes dentro da Inglaterra. Porque uma vez cortadas as relações com a Igreja Católica, com o Papa, né, ele ampliava os seus poderes, não tinha uma outra instituição influenciando nas suas decisões, né, além de ampliar suas riquezas, uma vez que a riqueza da Igreja Católica naquela região, né, como prédios, tesouros, dinheiro, etc., foram incorporados à monarquia inglesa. Apesar dessas características absolutistas do governo de Henrique VIII, a dinastia Tudor, no geral, né, ela vai ser conhecida como um período de grande estabilidade econômica no país. E aí, vocês já sabem, né? Quando se trata de dinheiro, a burguesia come na mão. Ou seja, os donos do dinheiro comem assim, ó, na mão do governo. E aí existia um grande apoio da nobreza, da burguesia, ao reinado de Henrique, né? Uma vez que ele vai dar uma série de concessões de monopólios comerciais, né, à nobreza inglesa. Ele vai iniciar, e Elizabeth, sua filha, né, vai continuar com um processo de cercamentos, né, que era desapropriar os camponeses de suas terras, as terras chamadas de terras comuns, para lotear e distribuir esses lotes entre a burguesia e a nobreza para a criação de ovelhas para a fabricação de lã, né, para a indústria têxtil, né, de tecidos. Vai ampliar o comércio marítimo, né, entre outras questões que vão favorecer, né, a burguesia, a nobreza daquele período. Aí, né, fofoca, não espalha não. Henrique, a igreja anglicana, ele se casa mais 5 vezes, né? Então foram 6 casamentos que Henrique fez em busca de um herdeiro masculino, né? Porém, sem dar muito certo. A sua filha primeira, né, no primeiro casamento, Elizabeth, Betinha para os mais íntimos, ela foi feita rainha, né, foi levada ao trono inglês, porém, em 1603, Elizabeth morre sem deixar herdeiros para esse trono. Não deixou nenhum herdeiro para ocupar o trono inglês, né, até porque ela não casa em toda a sua vida. Já começa aí a briga da família, né? Vocês já devem perceber que o Rossoi foi grande, né? Então, observem que na Europa, basicamente, todo mundo é primo de todo mundo, né? Então, todos os reis, príncipes, a galera todinha tem uma relação parental, de parentesco muito próximo, né? E aí, os parentes mais próximos, os primos mais próximos de Elizabeth, foram lutar pelo trono inglês. E aí, o seu primo mais próximo, que era o rei escocês Jaime VI, que na Inglaterra torna-se Jaime I, inaugura uma nova dinastia, que é a dinastia dos Stuarts, ok? Quando Jaime I assume a coroa inglesa, nós observamos uma tentativa do monarca em implementar, né, ou legalizar o absolutismo na Inglaterra, né? O que não era prática, uma vez que o parlamento, né, formado por membros da sociedade inglesa, contribuíam para decisões do reino, né? E aí, baseados na lei ou na teoria do direito divino, né, que diz que o rei é escolhido por Deus e todas as suas decisões são decisões divinas, Jaime I tenta colocar em prática
o absolutismo na Inglaterra, além de favorecer membros da sociedade que eram católicos, né? O que era muito divergente, uma vez que o rei, né, Jaime I, como rei inglês, ele era chefe da igreja anglicana, né? E ao favorecer católicos em diferentes cargos à frente do reino, ele estava deslegitimando, né, a igreja. Essa atitude de Jaime I, ela vai gerar um desconforto com o parlamento que vai tentar, né, diminuir ou limitar os poderes que o rei tinha naquele momento, né, gerando uma grave crise política que não se encerra com a sua morte, mas permanece com seu sucessor primeiro, né, que vai ir além, né, como, por exemplo, dissolver, fechar o próprio parlamento. Então, Carlos I, sucessor de Jaime, tenta estabelecer a todo custo esse absolutismo. Então, por exemplo, criando impostos, convocando o exército, e a todo momento o parlamento tenta brecar a todo custo essas ações. Em certa medida, sem tanto sucesso, mas em outras, gerando conflitos maiores. Duas vezes, o parlamento tenta controlar esse ímpeto de Carlos I em estabelecer seus poderes absolutistas, né? O primeiro deles, em 1628, estabelecendo a Petição de Direitos, que foi uma lei em que desautorizava o rei a aumentar impostos, a convocar o exército, apenas sob a autorização do parlamento. E numa segunda vez, em 1640, onde o parlamento estava dissolvido, fechado há muitos anos, em que o Carlos I se viu obrigado a convocá-lo, uma vez que lá na Escócia estava acontecendo um roçoio grande, uma briga grande, que fez com que Carlos, também rei, né, da Escócia, tentasse angariar, né, juntar fundos da guerra que estava acontecendo lá na Escócia. Quando o parlamento ele foi convocado, a primeira coisa que ele fez foi proibir que o rei dissolvesse o parlamento. A partir desse momento, nós temos o estabelecimento e início de um dos conflitos mais violentos que a Inglaterra passou, que foi uma das suas primeiras guerras civis. Senhoras e senhores, esses são os primeiros conceitos, né, em relação a esse processo histórico que nós visualizamos há pouco. Para comprovar que você assistiu esse vídeo até o fim, comenta aqui em qualquer espaço onde esteja esse material com a hashtag Betinha. Betinha, e aí eu vou saber que você assistiu esse vídeo até o fim, tá bom? No mais, é isso. Vamos ter um próximo vídeo continuando com alguns desdobramentos da Revolução Inglesa, mas esperem e verão, tá bom? Até mais!